Livro: O Visitante Inesperado. Autores: Agatha Christie e Charles Osborne. Capítulo 4. Starkweather olhou fixo para Laura. Richard atropelou uma criança? Perguntou, agitado. Quando foi isso? Há cerca de 2 anos, contou Laura. Quando estávamos morando em Norfolk. O pai da criança com certeza fez ameaças na época. Starkweather sentou-se no banquinho. Agora sim, soa como uma possibilidade. Disse. De qualquer modo, conte-me tudo o que conseguir lembrar sobre ele. Laura pensou por um momento e depois começou a falar. Richard vinha dirigindo na volta de Cromer, disse. Tinha bebido demais, o que não era, de modo algum, inusitado. Atravessou um pequeno vilarejo a mais de 90 km por hora, aparentemente zigue-zagueando um pouco. A criança, o menininho, correu para a estrada vindo da estalagem. Richard o derrubou e ele morreu na hora. Você quer dizer, indagou Starkweather, que seu marido conseguia dirigir um carro, apesar de sua deficiência? Sim, ele podia. O carro tinha de ser construído especialmente, com controles especiais que ele pudesse manejar. Mas, sim, ele conseguia dirigir. Entendo. Disse Starkweather. O que aconteceu? A criança? Certamente. A polícia poderia ter prendido Richard por homicídio culposo? Houve um inquérito, é claro, explicou Laura. Uma nota amarga se insinuou em sua voz quando acrescentou. Richard foi completamente inocentado. Houve alguma testemunha? E quis saber Starkweather. Bem, replicou Laura. Havia o pai da criança. Ele viu tudo acontecer. Mas havia também uma enfermeira, Warburton, que estava no carro com Richard. Ela testemunhou. É claro. E segundo ela, o carro estava a menos de 50 km por hora, e Richard havia tomado apenas um copo de xerez. Disse que o acidente tinha sido praticamente inevitável. O garotinho simplesmente saiu correndo de repente, direto para a frente do carro. Eles acreditaram nela, e não no pai da criança, que disse ter visto o carro sendo dirigido de maneira errática e a uma velocidade muito alta. Compreendo que o pobre homem se mostrasse mais do que violento ao expressar seus sentimentos. Laura foi até a poltrona, acrescentando: Você vê, qualquer um acreditaria na enfermeira Warburton. Ela parecia a própria essência da honestidade, confiabilidade, exatidão, cuidadosa em suas declarações e tudo mais. Você mesma não estava no carro? Perguntou Starkweather. Não, não estava. Replicou Laura. Eu estava em casa. Então como sabe que a enfermeira sei lá o nome dela não? Podia estar dizendo a verdade? A coisa toda foi discutida muito abertamente por Richard, respondeu ela, em tom amargo. Depois que voltaram do inquérito, lembro-me de tudo com muita clareza. Ele disse: Bravo, Warby, foi um espetáculo esplêndido. Você provavelmente me safou de uma sentença de prisão bastante dura. E ela respondeu: O senhor não merece ter escapado, Sr. Warwick. Sabe que estava dirigindo depressa demais. Sinto muita pena por aquela pobre criança. E aí Richard exclamou: Ora, esqueça isso. Fiz com que valesse a pena para você. De qualquer maneira, o que é um pirralho a mais ou a menos neste mundo superpovoado? Ele está muito bem fora daqui. Isso não vai estragar o meu sono, eu lhe garanto. Starkweather se levantou do banquinho e olhando por cima do ombro para o corpo de Richard Warwick, disse em tom cruel. Quanto mais fico sabendo a respeito de seu marido, mais disposto me sinto a acreditar que o que aconteceu esta noite foi um homicídio justificável, e não um assassinato. Aproximando-se de Laura, continuou. E então? Este homem cujo filho foi atropelado. O pai do menino. Como é o nome dele? Um nome escocês, eu acho, replicou Laura. Mac alguma coisa. MacLeod? MacCray? Não consigo me lembrar. Mas você tem de tentar lembrar, insistiu Starkweather.
Vamos, você precisa. Ele ainda está morando em Norfolk? Não, não. Respondeu Laura. Ele só estava lá de visita. Há uns parentes de sua mulher, creio. Parece que me lembro de ele ter vindo do Canadá. Canadá? É um bocado longe. Observou Starkweather. Levaria tempo para caçá-lo. Sim, continuou ele, passando para trás do sofá. Sim, acho que há possibilidades aqui. Mas, pelo amor de Deus, tente lembrar o nome do homem. Foi até seu casaco na poltrona instalada no recanto, tirou as luvas de um bolso e as calçou. Em seguida, olhando em volta da sala com ar de quem procura algo, perguntou: tem algum jornal por aí? Jornal? Perguntou Laura, surpresa. Não de hoje. Explicou ele. O de ontem ou de anteontem serviria melhor. Erguendo-se do sofá, Laura foi até um guarda-louça atrás da poltrona. Tem alguns jornais velhos aqui. Nós os guardamos para acender o fogo. Explicou. Starkweather juntou-se a ela, abriu a porta do armário e tirou um jornal. Depois de verificar a data, anunciou: este está ótimo. Exatamente o que queremos. Fechou a porta do armário, levou o jornal para a mesa, e de um escaninho na escrivaninha extraiu um par de tesouras. O que vai fazer? Quis saber Laura. Vamos fabricar algumas provas. Fez um ruído com as tesouras, demonstrando. Laura o fitou, perplexa. Mas suponha que a polícia consiga encontrar este homem, disse. O que vai acontecer? Starkweather sorriu exultante para ela. Se ele ainda vive no Canadá, vai dar um pouco de trabalho, anunciou com ar presunçoso. E quando o acharem, ele sem dúvida terá um álibi para hoje à noite. Estar a alguns milhares de quilômetros daqui deve ser suficientemente satisfatório. E por essa época já vai ser um pouco tarde para eles investigarem as coisas por aqui. De qualquer jeito, é o melhor que podemos fazer. Isso nos dará tempo para respirar durante os acontecimentos. Laura parecia preocupada. Não gosto disso, reclamou. Starkweather devolveu-lhe um olhar exasperado. Minha querida moça, repreendeu-a. Você não pode se dar ao luxo de ser seletiva. Mas deve tentar lembrar o nome do homem. Eu não consigo. Estou lhe dizendo, não consigo, insistiu Laura. Era MacDougall, talvez? Ou Macintosh? Sugeriu ele, tentando ajudar. Laura deu alguns passos para longe dele, pondo as mãos sobre os ouvidos. Pare, gritou. Você só está fazendo piorar. Agora não tenho nem certeza de que fosse Mac alguma coisa. Bom, se você não consegue se lembrar, não consegue e pronto, cedeu Starkweather. Vamos ter de nos arrumar sem ele. Você não se lembra da data, por acaso, ou de alguma coisa útil desse tipo? Ah, posso lhe dizer a data, com certeza. Respondeu Laura. Foi dia 15 de maio. Surpreso, Starkweather quis saber. Como foi que você conseguiu se lembrar disso? Havia amargura na voz de Laura quando ela replicou. Porque aconteceu no meu aniversário. Ah, entendo, sim. Bem, isso soluciona um pequeno problema, observou Starkweather. E nós tivemos também um pouquinho de sorte. Este jornal é datado do dia 15. Recortou cuidadosamente a data do jornal. Reunindo-se a ele na escrivaninha e olhando por cima de seu ombro, Laura destacou que a data no jornal era 15 de novembro, não de maio. Sim, admitiu ele. Mas os números são mais difíceis de conseguir. Agora maio. Maio é uma palavra curta. Assim, aqui está um M. Agora um A, um I e um O. O que em nome de Deus você está fazendo? Perguntou Laura. A única resposta de Starkweather, enquanto se sentava na cadeira da escrivaninha, foi: tem cola aí? Laura estava prestes a pegar um pote de cola no escaninho, mas ele a deteve. Não, não toque. Instruiu. Não queremos suas impressões digitais nele.
Pegou o vidro de cola com as mãos enluvadas e retirou a tampa, como ser um criminoso numa só aula. Continuou. E sim, aqui está um bloco de papel branco, do tipo vendido por todas as ilhas britânicas. Atirando um bloco do escaninho, passou a colar palavras e letras numa folha de papel de carta. Agora observe isto, 1, 2, 3, um pouco complicado com luvas. Mas cá estamos. 15 de maio. Pago na íntegra. Ora, Una caiu. Colou a palavra de novo. Agora assim. O que você acha? Arrancou a folha do bloco e mostrou a ela. Em seguida, foi até o corpo de Richard Warwick, em sua cadeira de rodas. Vamos enfiá-la com todo capricho no bolso do seu paletó, desse jeito. É quando fez isso, deslocou um isqueiro de bolso, que caiu no chão. Oi, o que é isso? Laura soltou uma exclamação aguda, e tentou agarrar o isqueiro. Mas Starkweather já tinha feito isso, e o estava examinando. Dê essa coisa para mim, gritou Laura sem fôlego. Dê para mim. Parecendo levemente surpreso, Starkweather lhe entregou o isqueiro. Ele é meu, explicou ela, sem necessidade. Tudo bem, então é o seu isqueiro, concordou ele. Isso não é motivo para ficar perturbada. Olhou para ela com curiosidade. Você não está perdendo a coragem, está? Ela se afastou dele e caminhou até o sofá. Quando fez isso, esfregou o isqueiro na saia como que para remover possíveis impressões digitais, tomando cuidado de certificar-se de que Starkweather não percebera o gesto. Não, é claro que não estou perdendo a coragem, garantiu, tendo-se certificado de que a mensagem colada com letras do jornal no bolso da frente de Richard Warwick estava presa com segurança sob a lapela. Starkweather andou até a escrivaninha, repôs a tampa no vidro. De cola tirou as luvas, pegou um lenço e olhou para Laura. E aqui estamos nós, anunciou, prontos para o próximo passo. Onde está aquele copo em que você estava bebendo agora mesmo? Laura apanhou o copo na mesa onde o havia depositado. Deixando o isqueiro na mesa, retornou com o copo até Starkweather. Ele o tirou dela, e estava prestes a limpar suas digitais, mas se deteve. Não, murmurou. Não, isso seria burrice. O porquê? Indagou Laura. Bem, deveria haver digitais, explicou ele. Tanto no copo como na garrafa. Desse sujeito, o criado pessoal, para começar. E provavelmente do seu marido também. Nenhuma impressão digital em lugar algum pareceria muito suspeito para a polícia. Deu um gole no copo que estava segurando. Agora preciso pensar num jeito de explicar as minhas. Acrescentou. O crime não é fácil, viu? Com súbito arrebatamento. Laura exclamou. Oh, não. Não se envolva nisso. Eles poderiam suspeitar de você. Com ar divertido, Starkweather replicou. Ora, eu sou um camarada muito respeitável. Acima de qualquer suspeita. Mas, em certo sentido, eu já estou envolvido. Afinal de contas, meu carro está lá fora, metido na vala. Mas não se preocupe. Apenas um pingo de perjúrio de um pequeno trabalho de acerto no elemento tempo. Isso é o pior que eles terão para levantar contra mim. E não levantarão, se você fizer o seu papel direitinho. Assustada, Laura sentou-se no banquinho, com as costas para ele. Ele deu a volta para encará-la. E então perguntou. Está pronta? Pronta. Para o quê? Indagou Laura. Vamos, você precisa se recompor. Instou Starkweather. Parecendo atordoada, ela murmurou. Sinto-me, idiota. Eu não consigo pensar. Você não tem de pensar, disse-lhe Starkweather. Tem apenas de obedecer ordens. Então, aqui está o plano. Primeiro, você tem uma fornalha de qualquer tipo na casa? Uma fornalha? Pensou Laura para em seguida replicar. Bem,
À caldeira de água. Está bom. Foi até a escrivaninha, pegou o jornal e embrulhou as sobras de papel nele. Voltando a Laura, entregou-lhe o pacote. Agora, instruiu, a primeira coisa que você tem de fazer é ir à cozinha e pôr isto aqui na caldeira. Depois suba, tire suas roupas e meta-se numa camisola. Ou no negligé ou no que tiver. Fez uma pausa. Tem uma aspirina? Intrigada. Laura respondeu. Sim. Como que pensando e planejando enquanto falava, Starkweather continuou. Bem, esvazie a garrafa na privada. Depois vá até sua sogra, ou a senhorita, como é mesmo, Bennet, e diga que está com dor de cabeça e precisa de uma aspirina. Depois, enquanto você está com seja lá quem for, deixe a porta aberta. A propósito, vocês vão ouvir o tiro. Que tiro? Perguntou Laura, olhando fixo para ele. Sem responder, Starkweather atravessou até a mesa junto à cadeira de rodas e pegou a arma. Sim, sim, murmurou com ar ausente. Vou-me encarregar disso. Examinou o revólver. Me parece estrangeiro. Foi um souvenir, não é? Laura se levantou do banquinho. Não sei. Disse. Richard tinha vários tipos de pistolas estrangeiras. Gostaria de saber se está registrada. Comentou Starkweather, quase consigo mesmo, ainda segurando a arma. Laura sentou no sofá. Richard tinha uma licença, se é assim que vocês chamam a isso, uma autorização para a sua coleção. Explicou ela. Sim, suponho que tivesse. Mas isso não significa que todas elas estariam registradas em seu nome. Na prática, as pessoas com frequência são bastante descuidadas quanto a esse tipo de coisa. Existe alguém que provavelmente saiba de maneira definitiva? Angel poderia saber, respondeu Laura. Isso faz diferença? Starkweather andou pela sala enquanto respondia. Bem, do jeito que estamos construindo isso, o velho Mac qualquer coisa. O pai da criança que Richard atropelou. Mais provavelmente irromperia aqui, bufando sangue, brados de censura e vingança, com sua própria arma pronta. Mas se poderia, afinal, imaginar uma argumentação bastante plausível, ao contrário. Este homem, seja lá quem for, irrompe aqui. Richard, apenas semi-acordado, agarra sua arma. O outro sujeito a arranca dele e dispara. Admito que soa um pouco forçado, mas é o que nos serve. Temos que correr alguns riscos, não há como evitar. Pôs a arma sobre a mesa junto à cadeira de rodas e se aproximou dela. E agora, continuou, vamos ver, nós pensamos em tudo? Espero que sim. O fato de ele ter sido baleado 25 ou 20 minutos antes não estará evidente na hora em que a polícia chegar aqui. Dirigir por estas estradas nessa neblina não vai ser nada fácil para eles. Foi até a cortina da porta envidraçada. Ergueu-a e olhou para os buracos de bala na parede. RW. Muito bom. Vou tentar acrescentar um ponto final depois do W. Soltando a cortina, voltou. Quando ouvir o tiro, instruiu Laura. O que você terá de fazer é registrar uma expressão de alarme, e trazer a senhorita Bennet, ou seja lá quem consiga chamar, até aqui. Sua história é que você não sabe de nada. Foi para a cama. Acordou com uma violenta dor de cabeça. Tentou conseguir uma aspirina. E isso é tudo que você sabe. Entendeu? Laura assentiu. Ótimo, disse Starkweather. Todo o resto você deixa comigo. Está se sentindo bem agora? Sim, acho, sussurrou Laura. Então vá em frente e faça a sua parte. Ordenou ele. Laura hesitou. Você não devia fazer isso? Estou com ele mais uma vez. Não devia. Você não devia se envolver. Agora, chega dessa história. Insistiu Starkweather. Todo mundo tem sua própria forma de... Como foi que você se referiu agora há pouco?
Se divertir. Você teve a sua atirando em seu marido. Eu estou tendo a minha agora. Digamos somente que sempre tive um anseio secreto de ver como eu me sairia com uma história de detetive na vida real. Lançou-lhe um sorriso rápido, tranquilizador. E agora pode fazer o que eu lhe disse? Laura assentiu. Posso. Certo. Ora. Vejo que você está com um relógio. Ótimo. Que horas são aí? Laura mostrou-lhe o relógio de pulso, e ele acertou o seu pelo dela. Pouco menos de 10 minutos para meia-noite, observou. Vou lhe conceder 3, não 4, minutos para ir até a cozinha, jogar esse jornal na caldeira, subir as escadas, tirar sua roupa, meter-se numa camisola e ir até a senhorita Bennet, ou quem for acha que pode fazer isso, Laura. Sorriu para ela com ar de confiança. Laura assentiu. É então, agora. Continuou. Exatamente às 5 para meia-noite, você vai ouvir o tiro. Vai. Encaminhando-se para a porta, ela se voltou e olhou para ele, insegura de si. Starkweather cruzou a sala a fim de abrir a porta para ela. Você não vai me decepcionar, vai? Perguntou ele. Não, replicou Laura debilmente. Que ótimo! Laura estava prestes a sair da sala quando Starkweather percebeu sua capa pousada sobre o braço do sofá. Chamando-a de volta, entregou-lhe a capa, sorrindo. Laura saiu e ele fechou a porta atrás dela. Capítulo 5. Após fechar a porta atrás de Laura, Starkweather deteve-se, exercitando em sua mente o que precisava ser feito. Depois de um momento, olhou para o relógio e em seguida tirou um cigarro. Adiantou-se até a mesa junto à poltrona. E estava prestes a pegar o isqueiro quando se apercebeu de uma fotografia de Laura em uma das prateleiras. Ergueu-a, olhou para ela, sorriu, recolocou-a no lugar e acendeu o cigarro, deixando o isqueiro sobre a mesa. Tirando um lenço do bolso, apagou quaisquer impressões digitais que pudessem restar nos braços da poltrona e na fotografia, e em seguida empurrou a cadeira de volta à sua posição original. Pegou o cigarro de Laura no cinzeiro. Depois foi até a mesa ao lado da cadeira de rodas e retirou sua própria guimba do cinzeiro. Cruzando até a escrivaninha, passou a esfregar as impressões digitais que pudesse haver na mesa, repôs as tesouras e o bloco, e ajeitou o mata-borrão. Olhou à sua volta. No chão, em busca de algum recorte de papel que pudesse ter se perdido, encontrou um junto à mesa, amarrotou-o bem, apertado e o pôs no bolso da calça. Esfregou as marcas de digitais do interruptor de luz ao lado da porta e na cadeira da escrivaninha, pegou sua lanterna na mesa, foi até as portas envidraçadas, puxou ligeiramente a cortina e acendeu o facho, através da janela, sobre a trilha lá fora. Dura demais para pegadas. Murmurou consigo mesmo. Pôs a lanterna sobre a mesa junto à cadeira de rodas e pegou a arma. Certificando-se de que estava devidamente carregada, poliu-a das possíveis digitais. Em seguida foi até o escabelo e pousou a arma sobre ele. Depois de olhar mais uma vez para o relógio, andou até a poltrona no recanto e colocou seu chapéu, cachecol e luvas. Com o sobretudo no braço, cruzou a sala até a porta. Estava prestes a apagar as luzes quando se lembrou de remover as impressões digitais da placa na porta e das maçanetas. Em seguida, apagou as luzes e voltou ao banquinho, vestindo sobretudo. Pegou a arma e quase ia disparando na parede, quando se deu conta de que as iniciais estavam escondidas pela cortina. Droga! Resmungou. Pegando depressa a cadeira da escrivaninha, usou-a para manter a cortina afastada. Retornou à sua posição junto ao banquinho, disparou a pistola e depois voltou depressa à parede a fim de examinar o resultado. Nada mal. Congratulou-se. Quando estava repondo a cadeira da escrivaninha em sua posição adequada, Starkweather ouviu vozes no corredor.
Saiu correndo pelas portas envidraçadas, levando consigo a arma. Um momento depois reapareceu, acendeu o facho e sumiu de novo. De várias partes da casa, 4 pessoas acorreram em direção ao gabinete de leitura. A mãe de Richard Warwick, uma dama alta e dominadora, estava de camisola. Parecia pálida e caminhava com o auxílio de uma bengala. "O que foi isso, Jean?" perguntou ao adolescente de pijama, com o estranho rosto inocente parecido com o de um fauno, que se achava logo atrás dela no patamar. "Por que está todo mundo perambulando por aí no meio da noite?" exclamou, enquanto a ele se reunia uma mulher de meia-idade, grisalha, usando uma discreta camisola de flanela. "Benny", ordenou a senhora à mulher, "diga-me o que está acontecendo." Laura achava-se logo atrás, e a senhora Warwick continuou: "Vocês todos perderam o senso?" "Laura, o que aconteceu?" Jean, alguém pode me dizer o que está se passando nesta casa?" "Aposto que é o Richard", disse o rapaz, que aparentava uns 19 anos, embora sua voz e modos fossem de uma criança mais nova. "Ele está atirando na neblina de novo." E havia uma nota de petulância em sua voz quando acrescentou: "Diga a ele que não deve atirar e nos acordar a todos do nosso sono." "De beleza. Eu estava dormindo profundamente. E Benny também." "Não estava Benny?" "Tenha cuidado, Laura. Richard é perigoso." "Ele é perigoso. Tenha cuidado, Benny. Há uma neblina densa lá fora," disse Laura, olhando através da janela do patamar. "Mal se consegue divisar o caminho. Não consigo imaginar em que ele esteja atirando com esta névoa. É absurdo." Além disso, achei ter ouvido um grito. A senhorita Bennet. Benny, uma mulher esperta, enérgica que se parecia com a ex-enfermeira de hospital que de fato era, falou num tom algo intrometido. "Realmente não consigo ver por que você está tão perturbada, Laura. É apenas Richard se divertindo como de costume. Mas eu não ouvi tiro nenhum. Tenho certeza de que não há nada de errado. Acho que está imaginando coisas. Mas Richard, com certeza é muito egoísta e vou dizer isso a ele." "Richard", chamou ao entrar no gabinete. "Francamente, isso não tem cabimento a esta hora da noite. Você nos assustou." Richard. Laura, vestindo camisola, acompanhou a senhorita Bennet para dentro da sala. Enquanto acendia as luzes e se encaminhava para o sofá, o menino Jean a seguia. Ele olhou para a senhorita Bennet, que se achava de pé, fitando Richard Warwick em sua cadeira de rodas. "O que é isso, Benny?" perguntou Jean. "O que aconteceu?" "É Richard", respondeu a senhorita Bennet, com a voz estranhamente calma. "Ele se matou." "Olha!" gritou o jovem Jean agitado, apontando para a mesa. O revólver de Richard sumiu. Uma voz vinda de fora, no jardim, chamou: "O que está havendo aí dentro? Tem alguma coisa errada?" Olhando pela pequena janela do recanto, Jean exclamou bem alto: "Ouçam! Tem alguém lá fora." "Lá fora?" indagou a senhorita Bennet. "Quem?" Voltou-se para as portas envidraçadas e estava prestes a afastar a cortina quando Starkweather apareceu de repente. A senhorita Bennet recuou alarmada, enquanto Starkweather se adiantava, indagando em tom de urgência: "O que aconteceu aqui? Qual é o problema?" Seu olhar caiu sobre Richard Warwick na cadeira de rodas. "Esse homem está morto!" exclamou. "A tiros." Olhou em torno da sala com ar de suspeita, analisando cada um dos presentes. "Quem é você?" perguntou a senhorita Bennet. "De onde vem?" "Acabo de cair com meu carro numa vala", replicou Starkweather. "Estou perdido há horas. Encontrei uns portões e subi até a casa a fim de tentar conseguir algum auxílio e telefonar. Ouvi um tiro, alguém passou correndo pela porta e esbarrou em mim." Estendendo a arma, Starkweather acrescentou: "Ele deixou cair isto." "Para onde foi esse homem?" perguntou-lhe a senhorita Bennet. "Como é que eu poderia saber com esta neblina?" retrucou Starkweather.
Jean postou-se em frente ao corpo de Richard, fitando com expressão agitada. Alguém atirou em Richard e gritou. Parece que foi isso, concordou Starkweather. É melhor vocês entrarem em contato com a polícia. Pôs o revólver sobre a mesa ao lado da cadeira de rodas. Pegou a garrafa e se serviu de conhaque num copo. Quem é ele? É meu marido, disse Laura sem expressão, enquanto ia se sentar no sofá. Starkweather disse a ela, com preocupação ligeiramente forçada. Aqui, beba isto. Laura ergueu os olhos para ele. Você teve um choque, acrescentou o homem com ênfase. Quando ela pegou o copo, Starkweather, com as costas voltadas para os demais, deu-lhe um malicioso sorriso de conspiração, a fim de chamar a atenção dela para sua solução do problema das impressões digitais. Virando-se, jogou o chapéu sobre a poltrona e então, percebendo de repente que a senhorita Bennet estava prestes a se debruçar sobre o corpo de Richard Warwick, deu um giro rápido. Não toque em nada, madame, implorou. Isto parece assassinato e se for, nada deve ser tocado. Aprumando-se, a senhorita Bennet afastou-se do corpo na cadeira, parecendo estarrecida. Assassinato? Perguntou. Não pode ser assassinato. A senhora Warwick, mãe do morto, tinha dado apenas um passo para dentro do gabinete, permanecendo junto à porta. Agora ela se adiantava, perguntando: o que aconteceu? Richard foi baleado. Richard foi baleado. Contou Jean a ela. Parecia mais excitado do que preocupado. Fique quieto, Jean, ordenou a senhorita Bennet. O que foi que ouviu o senhor dizer? Perguntou a senhora Warwick calmamente. Ele disse, assassinato, explicou Bennet, indicando Starkweather. Richard, sussurrou a senhora Warwick, enquanto Jean se inclinava sobre o corpo, chamando. Olhem, olhem, tem alguma coisa no peito dele, um papel, com umas palavras escritas. Sua mão se estendeu para o papel, mas o rapaz foi detido pelo comando de Starkweather. Não toque, seja lá o que for, não toque. Em seguida, leu alto devagar. Maio, dia 15. Pago na íntegra. É meu bom Deus. MacGregor, exclamou a senhorita Bennet, dirigindo-se para trás do sofá. Laura se levantou. A senhora Warwick franziu o senho. Está querendo dizer, indagou ela, aquele homem, o pai da criança que foi atropelada. É claro, MacGregor, murmurou Laura consigo mesma, enquanto se sentava na poltrona. Jean foi até o corpo. Olhem, é tudo recorte, de jornal. Comentou, animado. Starkweather mais uma vez o conteve. Não, não toque nisso, ordenou. Tem de ser deixado. Para a polícia. Encaminhou-se para o telefone. Posso. Não respondeu a senhora Warwick com firmeza. Eu faço isso. Encarregando-se da situação, e reunindo toda a sua coragem. Foi até a escrivaninha e começou a discar. Jean dirigiu-se excitado para o banquinho e ajoelhou-se sobre ele. O homem que fugiu? Perguntou a senhorita Bennet. Acha que ele? Sil, Jean, disse a senhorita Bennet com firmeza, enquanto a senhora Warwick falava calmamente, mas com uma voz clara e autoritária, ao telefone. É da delegacia de polícia? Aqui é da casa Langelert. A casa do senhor Richard Warwick. O senhor Warwick acaba de ser encontrado, morto a tiros. Continuou falando ao telefone. Sua voz permanecia baixa, mas os outros na sala ouviam atentamente. Não, ele foi encontrado por um estranho. Ouviram-na dizer. Um homem cujo carro quebrou perto da casa, creio. Sim, vou dizer a ele. Ligarei para a hospedaria. Será que um de seus carros poderia levá-lo até lá quando tiverem acabado por aqui? Muito bem. Voltando-se para encarar o grupo, a senhora Warwick anunciou. A polícia estará aqui assim que puder, por causa desta neblina. Eles têm 2 carros, um dos quais retornará imediatamente para levar este cavalheiro, e fez um gesto na direção de Starkweather, a hospedaria no vilarejo. Querem que
ele passe a noite aqui e esteja disponível para falar com a polícia amanhã. Bem, como não posso mesmo ir embora com meu carro ainda na vala, por mim está tudo bem. Concordou Starkweather. Enquanto falava, a porta do corredor se abriu, e um homem de cabelos escuros, estatura mediana, por volta dos 40 e poucos anos entrou na sala, amarrando a faixa de seu hobby. De repente, deteve-se abruptamente ao lado da porta. "Que algum problema, madame?" indagou, dirigindo-se à senhora Warwick. Então, olhando por trás dela, viu o corpo de Richard Warwick. "Oh, meu Deus!" exclamou. "Receio que tenha ocorrido uma tragédia terrível, Angel", replicou a senhora Warwick. "O senhor Richard foi baleado e a polícia está a caminho." Voltando-se para Starkweather, disse: "Este é Angel. Ele era o criado pessoal de Richard." O criado reconheceu a presença de Starkweather com uma curvatura ligeira, distraída. "Oh, meu Deus!" repetiu, enquanto continuava a fitar o corpo do falecido patrão. Capítulo 6. Às 11 da manhã. O gabinete de Richard Warwick parecia um tanto mais acolhedor que na nebulosa noite anterior. Para começar, o sol estava brilhando num dia frio, claro e luminoso, e as portas envidraçadas achavam-se abertas de par em par. O corpo tinha sido removido durante a noite, e a cadeira de rodas fora empurrada para o recanto. Seu antigo lugar central na sala agora ocupado pela poltrona. A mesinha havia sido liberada de tudo, a não ser da garrafa e do cinzeiro. Um homem jovem, de boa aparência, por volta dos 20 anos, com cabelo curto e preto, vestido num paletó esporte de tweed e calças azul marinho, estava sentado na cadeira de rodas, lendo um livro de poemas. Após alguns momentos, se levantou. "E lindo", disse consigo mesmo. "Apropriado e lindo." Sua voz era macia e musical, com um pronunciado sotaque galês. O jovem fechou o livro que estava lendo e recolocou-o na estante. Em seguida, após observar o aposento por 1 ou 2 minutos, caminhou até a porta de vidro aberta e saiu para a varanda. Quase de imediato, um homem de meia idade, atarracado e com expressão impenetrável, carregando uma valise, entrou na sala pelo corredor. Indo até a poltrona que ficava de frente para a varanda, depositou a valise sobre ela e olhou pela janela. "Sargento Cadwallader", chamou em tom estridente. O homem mais jovem voltou para dentro da sala. "Bom dia, Inspetor Thomas", disse. Em seguida continuou, com uma cadência alegre na voz. "Estação de neblinas e sumarentas. Frutescências, íntima amiga do peito do sol, que faz amadurecer." O inspetor, que começara a desabotoar o sobretudo, parou e olhou atentamente para o jovem sargento. "Como disse?" perguntou, com nítida nota de sarcasmo na voz. "É de Keats", informou o sargento, bastante satisfeito consigo mesmo. O inspetor respondeu com um olhar maléfico, depois deu de ombros, tirou o casaco, botou-o sobre a cadeira de rodas no recanto e voltou para pegar sua valise. "Mal dá para acreditar neste dia tão bonito", prosseguiu o sargento Cadwallader. "Quando a gente pensa na dificuldade terrível que tivemos para chegar aqui ontem à noite. A pior neblina que vi em muitos anos. A neblina amarela que se apega às vidraças das janelas. É de T.S. Eliot." Esperou por uma reação do inspetor à sua citação, mas não recebeu nada, e assim continuou. "Não é de admirar que os acidentes tenham ocorrido aos montes da maneira como foi na estrada de Cardiff. Podia ter sido pior." Foi o comentário desinteressado do inspetor. "Não sei, não", disse o sargento, animando-se com o assunto. "Em Portacal, houve um desastre bem feio. Um morto e 2 crianças gravemente feridas. E a mãe se acabando de chorar no meio da estrada. A linda infeliz deixada chorando." O inspetor o interrompeu. "Os rapazes das digitais ainda não acabaram o serviço?" perguntou, subitamente dando-se conta de que era melhor voltar ao trabalho.
O sargento Cadwallader replicou. Sim, senhor. Estou com tudo pronto aqui para o senhor. Pegou uma pasta na escrivaninha e abriu-a. O inspetor sentou-se na cadeira da mesa de trabalho e começou a examinar a primeira folha de impressões digitais arquivada na pasta. Nenhum problema com o pessoal da casa quanto a tirar suas digitais? Perguntou ao sargento em tom informal. Nenhum problema, em absoluto, contou o sargento. Muito prestativos eles estavam, ansiosos por ajudar, como se poderia dizer. E isso era mesmo de se esperar. Não sei por quê, observou o inspetor. Em geral encontro a maior parte das pessoas armando um barulho sem fim. Parecem pensar que suas digitais irão parar no arquivo da galeria dos marginais. Tomou fôlego, esticando os braços, e continuou a analisar as impressões. Agora vamos ver. O Sr. Warwick, este é o falecido. A Sra. Laura Warwick, sua esposa. A Sra. Warwick mais velha, sua mãe. O jovem Jean Warwick, a senhorita Bennet e... Quem é esse? Ange. Ah, Angel. Ora sim, é o enfermeiro assistente, não é? E 2 outros grupos de digitais. Vejamos agora. Do lado de fora da porta, na garrafa, no copo de conhaque, há impressões sobrepostas às de Richard Warwick, Angel e da Sra. Laura Warwick no isqueiro, e no revólver. Essas são daquele camarada Michael Starvedder. Ele deu conhaque à Sra. Warwick, claro, foi ele quem trouxe a arma do jardim. O sargento Cadwallader assentiu lentamente. Sr. Starkweather, rosnou, com a voz carregada de suspeita. O inspetor, parecendo se divertir, indagou. Você não gosta dele? O que ele está fazendo aqui? É isso que eu gostaria de saber, replicou o sargento. Deixando o carro cair numa vala e indo até a casa onde foi cometido um assassinato, o inspetor voltou-se em sua cadeira a fim de encarar o jovem. Colega, você quase caiu com o nosso carro na vala ontem à noite, indo para uma casa onde um assassinato tinha sido cometido. E quanto ao que ele está fazendo aqui, ele andou por aí, nestes arredores, durante toda a última semana, procurando por uma casinha ou um chalé para comprar. O sargento não pareceu convencido e o inspetor voltou à escrivaninha, acrescentando em tom de desagrado. Parece que ele teve uma avó galesa e costumava vir para cá nas férias quando era garoto. Apaziguado, o sargento cedeu. Ah, agora tudo bem, se ele tinha uma avó galesa, a questão fica diferente, não é? Ergueu o braço direito e declamou. Uma estrada leva a Londres, uma estrada leva a Gales. Minha estrada me leva na direção do mar, para as brancas velas enfunadas. Ele era um ótimo poeta, John Masefield. Muito subestimado. O inspetor abriu a boca para reclamar, mas pensou melhor, e em vez disso fez uma careta. Devemos receber a qualquer momento o relatório de Abadan sobre Starkweather, disse ao jovem sargento. Você pegou as digitais dele para comparar? Mandei Jones dar uma passada na hospedaria onde ele ficou ontem à noite, informou Cadwallader, mas ele tinha ido até a garagem para ver se conseguia resgatar seu carro. Jones ligou para a garagem e falou com ele enquanto estava lá. Ele recebeu orientação para se apresentar na delegacia assim que fosse possível. Certo. Há um segundo grupo de digitais não identificadas. A marca uniforme de uma mão de homem na mesa junto ao cadáver, e impressões borradas tanto fora como dentro das portas de vidro. Aposto que são de MacGregor, exclamou o sargento, estalando os dedos. Sim, pode ser, admitiu o inspetor com relutância. Mas elas não estavam no revólver, e seria de imaginar que qualquer homem usando um revólver para matar alguém teria o razoável bom senso de calçar luvas com certeza. Não sei, observou o sargento. Um sujeito desequilibrado como este MacGregor, mentalmente perturbado depois da morte do filho, não pensaria nisso. Bem, nós devemos conseguir logo uma descrição de MacGregor através de Norwich, disse o inspetor.
O sargento se acomodou no banquinho. É uma história triste, de qualquer ângulo que se olhe, sugeriu. Um homem, sua mulher falecida recentemente e o único filho morto por uma direção furiosa. Se tivesse havido o que você chama de direção furiosa, corrigiu o inspetor com impaciência. Richard Warwick teria recebido uma sentença de homicídio culposo ou, de qualquer modo, uma pena pelo delito de tráfego. Para falar a verdade, sua carteira de motorista não foi sequer anotada. Estendeu a mão para pegar uma valise e tirou de lá a arma do crime. Há algumas mentiras assustadoras que se perpetuam às vezes. Resmungou o sargento Cadwallader em tom sombrio. Senhor, senhor, como este mundo é dado à mentira. E de Shakespeare. O inspetor meramente se levantou da escrivaninha e olhou para ele. Depois de um momento, o sargento recuperou a seriedade e pôs-se de pé. A mão de um homem espalmada sobre a mesa, murmurou o inspetor enquanto atravessava até a mesa, levando a arma com ele e baixando os olhos para o tampo. Estranho. E talvez tenha havido um visitante na casa, sugeriu o sargento Cadwallader para ajudar. Talvez, concordou o inspetor. Mas pelo que entendi do que disse a senhora Warwick, nenhuma visita esteve na casa ontem. Aquele criado, Angel, pode ser capaz de nos contar mais alguma coisa. Vá buscá-lo, sim? Sim, senhor, respondeu Cadwallader, saindo. Deixado a sós. O inspetor espalmou sua própria mão esquerda sobre a mesa e se inclinou para a cadeira como se estivesse olhando para um ocupante invisível. Em seguida, foi até a porta e deu um passo para fora, observando a esquerda e a direita. Examinou a tranca das portas de vidro e estava voltando para dentro da sala quando o sargento retornou, trazendo com ele o criado pessoal de Richard Warwick Angel, que vestia um paletó de alpaca cinza, camisa branca, gravata preta e calças de listras. Você é Henry Angel? Perguntou-lhe o inspetor. Sim, senhor, respondeu Angel. Sente-se aqui, sim, pediu o inspetor. Angel foi sentar-se no sofá. O inspetor continuou. Você era o enfermeiro assistente e criado pessoal do Sr. Richard Warwick. Há quanto tempo? Há 3 anos e meio, senhor, replicou Angel. Seus modos eram corretos, mas havia uma expressão evasiva em seus olhos. Gostava do emprego? Eu o achava bastante satisfatório, senhor. Como era trabalhar para o Sr. Warwick? Bem, ele era difícil, mas havia vantagens, não é? Sim, senhor, admitiu Angel. Eu era extremamente bem pago. E isso compensava as outras desvantagens, não é mesmo? Persistiu o inspetor. Sim, senhor. Estou tentando guardar algum dinheiro. O inspetor se sentou na poltrona, colocando a arma na mesa a seu lado. O que fazia antes de vir para esse emprego? Perguntou a Angel. O mesmo tipo de trabalho, senhor. Posso lhe mostrar minhas referências. Replicou o criado. Sempre trabalhei bem. Em meus empregos, espero. Tive alguns patrões, ou pacientes na verdade, bastante difíceis. Sir James Valliston, por exemplo. Ele agora é paciente voluntário numa instituição para doentes mentais. Uma pessoa muito difícil, senhor. Baixou ligeiramente a voz antes de acrescentar. E drogas? De certo, disse o inspetor. Não havia nada dessa questão de drogas com o Sr. Warwick, suponho? Não, senhor. Conhaque era algo que o Sr. Warwick gostava de recorrer. Bebia um bocado, não é? Indagou o inspetor. Sim, senhor, replicou Angel. Ele bebia pesado, mas não era um alcoólatra, se é que me entende. Nunca demonstrou nenhum efeito inconveniente. O inspetor fez uma pausa antes de perguntar. E agora, do que se trata toda essa história envolvendo armas, revólveres, atirar em animais? Bem, isso era seu hobby, senhor. Contou Angel. O que chamamos em nossa profissão de uma compensação. Ele tinha sido um caçador de grande envergadura em seus bons tempos, pelo que soube. Um belo arsenalzinho ele tem lá em seu quarto.
Indicou com a cabeça por cima do ombro, um quarto em algum outro lugar da casa. Rifles, espingardas de caça, de ar comprimido, pistolas e revólveres. Entendo, disse o inspetor. Bem, agora dê só uma olhada nesta arma aqui. Angel se levantou e caminhou até a mesa, depois hesitou. Tudo bem, tranquilizou o inspetor. Não precisa-se dar ao trabalho de manejá-la. Angel pegou a arma com cautela. Você a reconhece? Perguntou o inspetor. É difícil dizer, senhor, replicou o criado. Parece ser uma das que pertenciam ao Sr. Warwick. Mas eu realmente não conheço grande coisa sobre armas de fogo. Não posso dizer ao certo qual arma ele tinha na mesa a seu lado ontem à noite. Ele ficava com a mesma arma todas as noites? Perguntou o inspetor. Ah não, ele tinha suas manias, senhor. Contou Angel. Vivia usando uma diferente a cada dia. O criado devolveu a arma ao inspetor, que a pegou. De que adiantava ele ter uma arma ontem à noite, com toda aquela neblina? Inquiriu o inspetor. Era apenas um hábito, senhor. Replicou Angel. Estava acostumado com isso, pode-se dizer. Tudo bem. Sente-se de novo, sim? Angel sentou-se outra vez numa ponta do sofá. O inspetor examinou o cano da arma antes de perguntar. Quando viu o Sr. Warwick pela última vez? Cerca de 15 para as 10 ontem à noite, senhor, contou-lhe Angel. Ele tinha uma garrafa de conhaque e um copo a seu lado. E a pistola que havia escolhido. Arrumei a manta para ele e desejei-lhe boa noite. Ele nunca ia para a cama? Quis saber o inspetor. Não, senhor, replicou o criado. Pelo menos, não no sentido habitual do termo. Sempre dormia em sua cadeira. Às 6 da manhã eu lhe trazia chá, depois o empurrava até o quarto, que tinha banheiro próprio, onde ele se banhava, barbeava, e assim por diante, e então ele em geral dormia até a hora do almoço. Entendo que ele sofria de insônia à noite e assim, preferia permanecer em sua cadeira nessas horas. Era um cavalheiro bastante excêntrico. E as portas estavam fechadas quando o deixou. Sim, senhor. E respondeu Angel. Havia um bocado de neblina por aí ontem à noite, e eu não a queria se infiltrando pela casa. Tudo bem. A porta estava fechada. Foi trancada? Não, senhor. Aquela porta nunca fica trancada. Então ele podia abrir se quisesse? Ah, sim, senhor. Ele tinha sua cadeira de rodas, entenda. Podia ir com ela até a porta e abri-la se a noite clareasse. Entendo. O inspetor pensou por um momento e então perguntou. Você não ouviu um tiro ontem à noite? Não, senhor, replicou Angel. O inspetor atravessou a sala até o sofá e baixou os olhos para Angel. Isso não é um tanto extraordinário? Perguntou. Não. Na verdade, não, senhor, foi a resposta. Veja o senhor, meu quarto fica a uma certa distância, numa galeria e depois de uma porta forrada do outro lado da casa. Não era um tanto esquisito, no caso de seu patrão querer chamá-lo? Ah, não, senhor, explicou Angel. Ele tinha uma campainha que soava no meu quarto. Mas ele não tocou a campainha ontem à noite, em momento algum. Oh, não, senhor. Repetiu Angel. Se o tivesse feito eu, acordaria na mesma hora. E se posso dizê-lo, uma campainha muito alta, senhor. O inspetor Thomas inclinou-se para a frente no braço do sofá a fim de abordar Angel de outra maneira. Você, começou ele numa voz de impaciência, controlada, apenas para ser interrompido pelo tilintar estridente do telefone. Esperou que o sargento Cadwallader atendesse, mas o subordinado parecia estar sonhando de olhos abertos, com seus lábios se movendo sem emitir nenhum som, talvez imerso em alguma reflexão poética. Após um momento, deu-se conta de que o inspetor estava olhando fixo para ele e de que o telefone tocava sem parar. Desculpe, senhor, mas um poema se encontra a caminho. Explicou enquanto se encaminhava para a escrivaninha a fim de atender ao telefone. Sargento Cadwallader falando, disse. Houve uma pausa e em seguida acrescentou.
Ah, sim, de fato. Depois de mais uma pausa, voltou-se para o inspetor. É a polícia de Norwich, senhor. O inspetor Thomas tomou o telefone de Cadwallader e sentou-se junto à escrivaninha. É você, Edmundson? Perguntou. Aqui é o Thomas. Entendo, certo. Sim. Calgary, sim. Sim. Sim, a tia. Quando ela morreu? Há 2 meses atrás. Sim, entendo. Número 18. Rua 34, Calgary. Olhou com impaciência para Cadwallader e fez um gesto para que ele anotasse o endereço. E sim. Oh, foi isso. Então. Sim, devagar, por favor. Mais uma vez, olhou significativamente para o sargento. A altura média. Repetiu. Olhos azuis, cabelos pretos e barba. Sim, como você diz, você se lembra do caso. Ah, ele fez isso, é? Tipo do sujeito violento? Sim. Você está enviando junto? Sim. Bem, obrigado. Edmundson. Diga-me, o que você acha pessoalmente? Sim. Sim, sei o que foi encontrado, mas o que você acha? Ah, ele tinha, 1 ou 2 vezes antes. Sim, é claro, você fez algumas concessões. Tudo bem. Obrigado. Repus o fone no gancho e disse para o sargento. Bem, já temos alguma informação sobre MacGregor. Parece que quando sua esposa morreu, ele viajou do Canadá de volta à Inglaterra para deixar a criança com uma tia de sua mulher que morava em North Vashon, porque acabava de conseguir um emprego no Alasca e não podia levar o menino com ele. Ao que parece, ficou dilacerado diante da morte da criança e saiu por aí jurando vingança contra Warwick. Isso não é raro. Depois de um acidente assim. De qualquer modo, ele partiu de volta para o Canadá. Eles têm seu endereço e vão mandar um telegrama para Calgary. A tia com quem ia deixar a criança morreu há cerca de 2 meses. Voltou-se subitamente para Angel. Você estava lá na época, suponho, não é, Angel? Acidente de carro em North Vashon, atropelando um garoto. Oh, sim, senhor, replicou Angel. Lembro-me disso. Bastante bem. O inspetor se levantou da escrivaninha e foi até o criado, vendo a cadeira da mesa de trabalho vazia. O sargento Cadwallader prontamente aproveitou a oportunidade para se sentar. O que aconteceu? Perguntou o inspetor a Angel. Fale-me a respeito do acidente. O Sr. Warwick estava dirigindo pela rua principal e um garotinho da vila saiu correndo de uma casa. Contou Angel. Ou pode ter sido da estalagem. Acho que foi. Não havia possibilidade de frear. O Sr. Warwick o atropelou antes que pudesse fazer qualquer coisa. Ele estava correndo, não é? Perguntou o inspetor. Oh, não, senhor. Isso foi levantado com muita clareza no inquérito. O Sr. Warwick se achava bem dentro do limite de velocidade. Sei que foi isso que ele disse, comentou o inspetor. Era verdade, senhor. Insistiu Angel. A enfermeira. Warburton, uma enfermeira que o Sr. Warwick empregava na época. Ela também estava no carro e concordou. O inspetor caminhou até uma ponta do sofá. Por acaso ela olhou para o velocímetro na hora? E inquiriu. Acredito que a enfermeira Warburton de fato tenha conseguido ver o velocímetro, replicou Angel em tom afável. Ela avaliou que estivessem indo entre 40 e 50 quilômetros por hora. O Sr. Warwick foi completamente inocentado. Mas o pai do menino não concordou, indagou o inspetor. Talvez isso seja apenas natural, senhor. Foi o comentário de Angel. O Sr. Warwick estivera bebendo? A resposta de Angel foi evasiva. Acredito que ele havia tomado um copo de xerez, senhor. Ele e o inspetor Thomas trocaram olhares. Em seguida, o inspetor cruzou a sala até as portas envidraçadas, tirando um lenço e assoando o nariz. Bem, acho que isso basta por agora, disse ao criado. Angel se levantou e encaminhou-se para a porta. Após um momento de hesitação, voltou para dentro da sala. Desculpe-me, senhor, disse ele. Mas o senhor
Warwick foi baleado com sua própria arma? O inspetor virou-se para ele. Isso ainda precisa ser verificado, observou. Quem quer que o tenha baleado? Esbarrou com o Sr. Starkweather, que estava subindo até a casa a fim de tentar conseguir auxílio para seu veículo encalhado. No encontrão, o homem deixou cair uma arma. O Sr. Starkweather a pegou. Esta arma. Apontou para a arma sobre a mesa. Entendo, senhor. Obrigado, senhor, disse Angel, enquanto se voltava outra vez para a porta. A propósito, acrescentou o inspetor. Algum visitante esteve nesta casa ontem? Na noite de ontem, em particular. Angel deteve-se apenas por um instante e depois olhou o inspetor com ar evasivo. Não que eu me lembre, senhor. No momento retrucou. Saiu da sala, fechando a porta atrás de si. O inspetor Thomas voltou à escrivaninha. Se você me perguntar, disse calmamente para o sargento. Esse sujeito é asqueroso. Nada em que a gente possa pôr a mão, mas não gosto dele. Sou da mesma opinião que o senhor no que diz respeito a isso, replicou Cadwallader. Não é um homem em que eu fosse confiar, e tem mais, eu diria que houve alguma coisa de suspeita naquele acidente. Subitamente se dando conta de que o inspetor achava-se de pé diante dele, levantou-se depressa da cadeira. O inspetor pegou as anotações que Cadwallader estivera fazendo e começou a lê-las com atenção. Agora eu fico imaginando se Angel sabe alguma coisa que não nos contou sobre ontem à noite. Começou a dizer, então se interrompeu. Ei, o que é isto? É nebuloso em novembro, mas raramente em dezembro. Isso não é Keats, acredito. Não, disse o sargento Cadwallader com orgulho. É Cadwallader. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.